Olá pessoal, nessa semana continuaremos falando sobre o significado ambiental das variáveis de qualidade das águas. Falaremos inicialmente sobre o pH, uma das variáveis das características químicas das águas. O pH ele representa a concentração de íons H+ em atividade no meio, ou seja, ali presente naquela água, dando uma indicação geral de condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade, já que trata-se de um equilíbrio. O pH ele vai refletir a atividade desse íon de hidrogênio H+ no meio, que pode estar gerando acidificação mais forte ou mais fraco pela geração desse H+, ou então de ácidos mais fortes ou mais fracos no meio. Geralmente, a geração de ácidos mais fracos são pelos ácidos orgânicos em processos naturais, como por exemplo, na dissociação da decomposição anaeróbia na fase ácida, com a geração do ácido acético. Então são ácidos mais fracos que são gerados em processos naturais, são os ácidos mais orgânicos. Essa decomposição ela pode estar sendo gerada no tratamento anaeróbico de efluentes, como eu já tinha comentado, e que vai acabar consumindo a alcalinidade no meio. Então, com isso, o pH ele vai ser diminuído, vai abaixar. Já na estação de tratamento de água, o próprio alumínio que está ali, que foi adicionado pelo coagulante como sulfato de alumínio, ou o sulfato férrico, ele vai acabar consumindo a alcalinidade no meio para gerar os hidróxidos que depois serão precipitados ali no processo de floculação. Enquanto que na ET, estação de tratamento de efluentes, essa acidificação do meio, ela acontece pela geração dos ácidos orgânicos, como eu já tinha dito. Por isso que frequentemente o pH ele é corrigido nas estações de tratamento de água e de efluente. Mais especificamente, no processo de tratamento de água, o pH ele é corrigido para que se mantenha entre 6 e 9,5, que é o padrão de potabilidade, visando o sistema de abastecimento geral e não apenas a nossa saúde, eu diria assim. Por quê? Porque se o pH estiver muito baixo, vai acabar gerando corrosão de certos equipamentos, de certas etapas do sistema de abastecimento. Enquanto que o pH, ele estando mais alto, vai acabar gerando incrustação. Essa corrosão e incrustação, elas acontecem justamente devido à presença de algumas espécies que estão ali no meio que condicionam o pH, né, que vão acabar gerando essa condição ali de acidez ou alcalinidade da água. Então, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, de equilíbrio de pH entre 6 e 9, a gente vai estar falando sobre a proteção da vida aquática. Então, os efluentes eles também precisam de ter um pH equilibrado antes de serem lançados. Lá no tratamento de efluente, vocês virão mais para frente, o pH ele tem uma importância muito grande para a direção e equilíbrio das reações, como mostra aqui na parte inferior do slide. Por quê? O pH ele vai influenciar na direção da reação e na velocidade. pHs, como dizem aqui, pH mais alto, ele vai favorecer a geração de amônia na fase gasosa e precipitação de alguns metais, enquanto que o pH mais baixo, por exemplo, na oxidação do cromo hexavalente para trivalente e na oxidação de alguns fenóis. Então, o pH é uma das variáveis mais importantes tanto no tratamento de efluente quanto nas águas naturais. Um dos seus constituintes responsáveis são os sólidos em suspensão e dissolvidos. Então,
Quer dizer que a simples análise de sólidos em suspensão e dissolvidos pode dar uma indicação de pH? Não, não é bem assim. Quer dizer que o que condiciona o pH na água pode estar dissolvido ou em suspensão no meio, como, por exemplo, partes de rocha, gases da atmosfera, oxidação de matéria orgânica, que vai reduzir o pH, despejo de efluentes, podem estar ali subjetivamente na forma de sólido em suspensão ou dissolvidos. Então, uma das importâncias do monitoramento do pH é que ele favorece a precipitação de metais e a incrustação, como a gente pode ver aqui nesse tubo. Provavelmente, um tubo de ferro, aqui encanações mais antigas de várias cidades são de ferro. Então, aqui uma água um pouco mais alcalina, ou seja, de pH mais acentuado, favoreceu essa incrustação. Então tá, a gente divide agora o pH entre a acidez e a alcalinidade, para poder entender o que está causando ali. Então, a parte de acidez é a capacidade da água em resistir às mudanças causadas pelas bases, ou seja, naquele meio ali pode ter gases dissolvidos, como por exemplo CO2, ou lançamento de efluentes, principalmente de galvanoplastia, que é o processo de galvanização de metais para evitar que eles se enferrujem, né? E a oxidação desses sulfetos de ferros também na natureza podem estar reduzindo o pH. Essa redução do pH também pode estar acontecendo por reações enzimáticas, não só por processos industriais ou ali da natureza. Então, a acidez ela pode estar presente na água, né? E tem uma importância bacana sobre as concentrações que podem gerar gosto na água, e é importante no processo de coagulação da água, redução da dureza, prevenção da corrosão, e que pode gerar ali corrosão. Então, quando a gente fala em acidez, a gente está querendo entender o que está favorecendo ali a resistência desse pH em acabar reagindo com certas bases que estão ali presentes. Então a gente vai estudando que, por exemplo, o processo de tratamento biológico de um efluente, ou até mesmo fisicoquímico, ele pode estar gerando ou condicionando mais acidez na água do que o normal. Então, seguindo, quando a gente fala do processo de alcalinidade, seriam esses íons que estão presentes ali na água, né, que vão tentar gerar o equilíbrio por tentar neutralizar esses íons de hidrogênio que estão presentes ali. Então, eles podem estar na forma dissolvida, no caso de bicarbonato, carbonato e hidróxido. É importante dizer que os hidróxidos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles aparecem presentes na água em menor quantidade. Por quê? Precisa de um pH um pouco mais elevado para que eles apareçam ali. E esse pH um pouco mais elevado, ele pode estar ali devido a algum despejo industrial ou alguma eutrofização do meio pela presença muito grande de algas, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a alcalinidade é muito importante na água, porque para que se faça o tratamento da água, seja fisicoquímica ou de forma biológica, é importante que se tenha alcalinidade. Por quê? Porque na floculação, numa das etapas da floculação no tratamento fisicoquímico, no processo de varredura, que tem ali o seu coagulante, que pode ser o alumínio, do sulfato de alumínio, ou o ferro, do policloreto férrico, na etapa de varredura, eles vão consumir os hidróxidos presentes na água para que se forme o hidróxido de alumínio, por exemplo, que será insolúvel ali.
Também no tratamento de efluentes, à medida que vai acontecendo esse processo de acidificação, vai se consumindo a alcalinidade do meio. Então, efluentes, por exemplo, com pH natural de 3,5, 4, 4,5, dificilmente terá alcalinidade na forma de bicarbonato e carbonato, porque já foi consumido essas espécies ali. Também a forma de hidróxido poderá estar sendo consumida, porque o próprio efluente já encarregou desse consumo. É interessante dizer que o processo de alcalinidade acontece em algumas faixas de pH, e a gente consegue separar as formas que estão presentes essa alcalinidade ali. Por exemplo, a forma presente de hidróxido, como eu tinha citado anteriormente, dificilmente coexistirá com a forma de bicarbonato. Por quê? Hidróxido geralmente estará presente ali em pH superiores a 8,3. Geralmente em pH por volta de 10. É mais provável que esse hidróxido ele aconteça ali na água. Então, as formas de hidróxido podem estar presentes ali na água também, em processo de eutrofização, como eu já tinha comentado, porque sobra o hidróxido na água à medida que o CO2 ele é consumido. Quando a gente vai fazer a análise de alcalinidade pelo processo de titulação, a gente consegue separar ou definir o que está mais presente na água. Lá na apostila do Pivelli-Catto, capítulo 7, tem um tópico que explica um pouco melhor essa divisão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é justamente o processo, a etapa lá da atividade de vocês. Então, a gente consegue definir qual o tipo de alcalinidade ou de condicionante dessa alcalinidade em função do consumo do nosso titulante. Dependendo do consumo do titulante e da variação do pH, que o nosso titulante é um ácido nesse caso, a gente vai conseguir especificar qual é a forma que está condicionando a alcalinidade na água. Isso é interessante a gente descobrir, porque a gente pode fazer uma caracterização de um efluente ou de uma água e, através desse significado, entender se a alteração da alcalinidade ela vem de o tratamento, o despejo de um efluente, por exemplo, ou de um processo natural de rochas que estão ali, ou de dissolução do ar, ou num processo de eutrofização, dependendo de cada forma que estiver presente ali na água. Continuando, a dureza. A dureza seria basicamente a concentração de alguns cátions multimetálicos, mais especificamente o cálcio e o magnésio. A dureza ela dá uma ideia da capacidade de precipitação do sabão. Por quê? Porque a capacidade desses cátions multimetálicos e outro mais que tornam insolúvel algumas moléculas de sabão. Então eles vão acabar capturando esse sabão e não vai gerar espuma na água. Com isso, vai acabar um consumo maior de água. Porque uma vez que não gera espuma, vai se adicionando cada vez mais sabão e mais água, então vai consumir muito mais água do que o necessário. Há também outras formas que geram a dureza na água, além do cálcio e magnésio, que são alguns bicarbonatos e sulfatos nessas formas também. Alguns ânions podem acabar gerando a dureza na água também. Uma das formas de importância também é que esses reagem com os ânions,
na água, formando os precipitados. Então pode ser a dureza do carbonato ou de não carbonato, como eu já tinha comentado ali sobre os ânions, sobre esses ânions de cloretos e sulfatos, né? Então, a dureza do carbonato é sensível ao calor, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a precipitação. Esses processos em caldeira extremamente prejudiciais. Água com dureza muito alta, dureza que eu falo não é dureza física não, tá? É a presença dessas espécies na água. Vão gerar precipitações muito altas. Então, à medida que passa num chuveiro elétrico, por exemplo, ou em uma caldeira, vai acabar precipitando essas formas e aí vai acabar gerando incrustações muito altas, tá? Pode gerar também um sabor desagradável, pode ter efeitos laxativos, já que o magnésio é bem laxante e reduz a formação de espuma. A dureza ela é classificada também em função dessas formas. Tá aí uma imagem que eu apresento a forma de precipitação dos sólidos e de ferro numa tubulação. Então, como eu estava comentando, a dureza ela pode ser classificada. Há uma variação nessa escala da dureza em função do autor. Alguns autores trabalham com água muito dura, acima de 300 miligramas de carbonato de cálcio por litro. Volta a lembrar que uma água muito dura, ela não apresenta na forma de gelo, dureza física, mas sim na concentração de carbonato de cálcio. A água visualmente ela é normal, tá? Só que ela pode apresentar um pouco mais de problemas no sistema de abastecimento. Então, a classificação da água pode ser de muito branda, ou seja, muito mole, até muito dura. Essa classificação é importante, sim, para os sistemas de abastecimento de água num todo. Então, lá na apostila e no manual, traz alguns detalhes sobre essa classificação e sobre também as variações das formas de alcalinidade, que eu sugiro que vocês consultem para facilitar na elaboração da tarefa dessa semana. Muito obrigado e até a próxima aula.